Olá! E aí, gente? Vamos a mais uma aula. Dessa vez, aulas super bacanas. A gente vai trazer hoje um tema de língua portuguesa. Vamos falar sobre gramática. A gente já sabe o que é adjetivo, a gente já sabe o que é artigo, a gente já sabe o que é substantivo. Agora, a gente vai usar tudo junto, num bolo que a gente chama de concordância. O que é isso, professora? É quando o meu artigo concorda com o meu substantivo, que concorda com o meu adjetivo. Vem comigo nessa aventura? Vamos lá. Leia aí o poema que está descrito aí para vocês. Quando a gente termina de ler o poema, vem lá, né? Vou ler junto. A partida para as férias. Os jogos e as artes, recortes dos dias de calendário. O grupo dos dias mais felizes. Datas raras e preciosas. A despedida. Os dias cortados no bolso. As semanas esticadas. Nasce o calendário das festas. Então aí a gente tem um texto, né, que fala sobre coisas que chegam, coisas que partem. Então a gente vai falar como são as férias. Nada melhor que a gente falar sobre isso, já que a gente acabou de vir de um recessinho. Um tempinho curto de férias. Mas que deu para descansar um pouquinho dessa rotina doida que a gente está vivendo de pandemia, de aulas online, de ficar em casa estudando pelo computador. A gente ainda não está podendo se ver presencialmente. Mas eu estou aqui, sempre com vocês. Então, aqui a gente vai a mais uma aula e dessa vez falando sobre essa forma nova. Hoje, com mais um conteúdo de língua portuguesa. Copia lá do texto um verso que apresente um artigo. Professora, eu me esqueci. O que é artigo? A, o, as, os. Lembrou? Um artigo. Um substantivo feminino no plural. Vou olhar lá. E um adjetivo no plural. Opa, vou olhar lá. Eu tenho que ter artigo, substantivo feminino no plural e tenho que ter um adjetivo no plural. Caramba, parece complexo, mas não é não. A gente pode olhar lá, ó, datas raras e preciosas, né? Ou dias mais felizes, né? Ou semanas esticadas. Não tem problema nenhum. Quando a gente pensa nisso, a gente olha lá as semanas esticadas. Por quê? Ó, quando eu venho para cá, eu jogo o as, eu sei que é um artigo feminino no plural. Quando eu preciso de um substantivo feminino no plural, eu tenho semanas. E um adjetivo, uma qualidade no plural. Esticadas. Aqui. Não vai? Não está indo aqui. Ah, foi. Esticadas. Olhem lá. Ok? Quando a gente segue, o que a gente pensa nisso? Quando eu falo concordar, eu preciso entender que o meu artigo, o meu substantivo e o meu adjetivo precisam estar concordando. Porque se eu coloco assim, os semanas esticados, fica concordante? Dá para entender? Não, né? Fica super estranho. Se eu colocar assim, os semanas esticadas, tá certo? Concorda? Não. Então, essa é a concordância. É quando eu dou beleza na junção do artigo, do substantivo e do adjetivo. Quando tudo junto, concorda. Eu não posso usar masculino com feminino, plural com singular, senão eu perco essa concordância na minha frase. Então lá, ó, o que você acha que significa a palavra concordância? É isso. É quando eu dou uma embelezadinha na minha frase, ok? Vamos ler lá a nossa informação. Lembrando, isso aí é IPC. Então, coloca lá, que é importante pra caramba. O artigo e o adjetivo que acompanham o substantivo devem concordar em gênero e número. O que é isso? Gênero, masculino e feminino. Número, singular ou plural. Ficou claro? Os dois têm que concordar com o substantivo. Então, quando eu falo assim, as plantas são lindas ou que plantas lindas,
né, as plantas verdes, eu não posso dizer os plantas verdes, porque o meu artigo não concorda com o meu substantivo. Ou eu não posso dizer a camisas brancas, porque o meu artigo não concorda em número com o meu substantivo, certo? Então, olhem aí, os dias cortados. Todos estão no plural. Há concordância em gênero e há concordância em número, pois substantivo dia está conversando com o substantivo masculino cortado. Se fossem os dias, as dias cortadas, a gente não concorda em gênero, a gente concorda em número. Mas para que eu tenha concordância, eu preciso obrigatoriamente concordar em gênero e número. Ficou claro isso? O substantivo é quem vai delimitar, quem vai dar a entonação, quem vai dar sentido à minha frase em concordância, ok? Vamos lá. Seguindo, vocês vão fazer as atividades. Completa o quadro aí com os substantivos, né? Completa as frases, perdão, com os substantivos do quadro. Eu tenho beija-flor, bicicleta, sorvete, figurinha e bola. Quando eu digo as, pontinho, pontinhos, brilhantes, são mais difíceis de ser encontradas, eu estou falando sobre as beija-flor? Não. Eu estou falando sobre as bicicletas? Não. Eu estou falando sobre as sorvetes? Não. Estou falando sobre as figurinhas? Opa, vamos ver o último. Estou falando sobre as bolas? Não. Então, a palavra certa é as figurinhas, porque eu concordo com brilhante. Então, as figurinhas brilhantes concordam em gênero e número. Olhem aí a resposta. Acompanha e corrija aí no seu caderno. Seguindo aqui, ó, a gente tem para completar as frases com o artigo com o substantivo, ok? Então, vamos lá. Perdão, substantivo não, com o adjetivo. Então, eu tenho a ou as, chuva. Opa, chuva está no plural ou está no singular, professora? Chuva está no singular. Então, o meu artigo e o meu adjetivo, obrigatoriamente, para que haja concordância, tem que estar no singular. Eu não posso ter um substantivo no singular e um artigo e adjetivo no plural. Senão, eu não tenho concordância, ok? Anotem aí. Vamos seguir. Quando a gente vê lá, a gente agora vai formar a frase. Professora, o que é isso? A gente deu aí para vocês o substantivo e o adjetivo. Vocês vão usar um artigo, tá? Então, por exemplo, leões ferozes. Qual é o substantivo que eu tenho em leão? É feminino ou é masculino? Leão, substantivo masculino. Se é masculino, o meu artigo é o. Se é o, mas espera aí, leões ferozes. Plural ou singular? Plural. Então, eu não posso usar o o, eu tenho que usar os. Então, são os leões são ferozes, ou os leões ferozes, ok? Ah, lá embaixo, trapezista famosa. Opa, trapezista é um substantivo feminino no singular. Então, é a trapezista famosa. Ficou claro? Tranquilo até aí, né, gente? Concordando em número, gênero, ok? Sempre, não pode esquecer. E aí, a resposta é esta, que é pessoal. Vamos seguir. Agora, a gente já entendeu o que é a concordância. E a gente já sabe o que são palavras paroxíticas. Para a gente relembrar, a gente vai acentuar essas palavras. Olha aí no quadro. Vocês vão formar duas palavras usando as letras nas cores indicadas. Gente, que palavrinha é essa aí? Opa! Opa! Sério e tênis. Professora, como é que você sabe disso? Tá lá. Sério e tênis. Agora, além disso, eu vou circular a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Quando eu tenho um acento, né, ou agudo ou circunflexo, isso já me ajuda a saber o que é a sílaba tônica. Quando eu não tenho, olha e observa a forma de falar. O
tom que eu dou àquele pedacinho. Então, tênis. Eu abro muito mais a boca, eu entono muito mais para falar o T de tênis. Quando eu falo sério, sério, eu uso muito mais a voz, o tempo, a entonação também para falar esse pedaço. Isso significa que essa sílaba é tônica, é a sílaba mais forte da minha palavra. Leiam aí o textinho e façam as atividades, tá? Quando a gente pensa nas palavras em voz alta, vamos ler. Pergunta, concurso, exemplares. Como são classificadas em relação à sílaba tônica? Vamos pensar aqui, gente? Pergunta, pergunta, pergunta. Qual é a sílaba tônica de pergunta? Qual é a sílaba tônica de concurso? E qual a sílaba tônica de exemplares? Vamos lá? Vocês vão me dizer qual é. Pergunta, 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 concurso, exemplares. Eu acho que a sílaba tônica de pergunta é pergunta. Sim, concurso, exemplares. E aí vocês vão anotar ali a posição. Se é a primeira, se é a segunda sílaba, se é a terceira, se é a quarta, ok? E lá vocês vão ver. Há muitas palavras paroxítonas no texto. Paroxítonas é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, ok? Mas apenas duas são acentuadas. Duas paroxítonas lá no texto são acentuadas. Quais são elas? Vocês vão voltar lá no texto e vão ver quais são, tá? Lá a gente tem, ó, Rondônia, aqui, ó, não consigo mostrar para vocês. A gente tem Rondônia, tá? Lá, e a gente tem também a palavra colégio, ó, tá? Paroxítona é justamente essa questão da penúltima. Olha lá em Rondônia, Rondônia. Então, eu tenho 3 sílabas. A penúltima sílaba é acentuada e é uma paroxítona, porque é a sílaba tônica. Ok? Seguindo aqui, vamos lá embaixo, então. IPC. Gente, o que é essa acentuação? São acentuadas, obrigatoriamente, não tem diferença. As palavras paroxítonas, quer dizer, as palavras com as penúltimas sílabas tônicas de tombo, seguida ou não de S. Então, mágoa, língua, história, colégio, Rondônia. A sua última sílaba, né? A sua última palavrinha lá, a sua última sílaba, tem um ditongo. Se eu tenho um ditongo, a penúltima sílaba tônica, ela é acentuada. Ou seguida de us ou i. Ou não de S, tá? Então, vírus, biquíni e tênis. Isso aí, gente, é IPC. Não dá para esquecer. É regra. E aí vem, ó. Relacione as palavras às regras de acentuação. A número 1, uma paroxítona terminada em ditongo. Opa, vou olhar lá. Paroxítona terminada em ditongo. Não sei. Paroxítona terminada em i ou is. Opa, já está clareando. E tem a paroxítona terminada em us. Então, safari termina em i, é uma paroxítona terminada em i. Então, é a número 2. Oásis termina em is, paroxítona terminada em is, número 2. Bônus terminada em us, paroxítona terminada em us, 3. E o último, Rondônia, é uma paroxítona com ditongo, terminada com ditongo, é a número 1. Vocês vão copiar aí no quadro as palavras paroxítonas e acentuá-las quando necessário. Segue aí, ó. Pelúcia, paroxítona, terminada em ditongo. Barriga, não é acentuada. Cadeado, não é acentuada. Biquíni, paroxítona terminada em i. Água, paroxítona, terminada em ditongo. Lanche, não é. Roupeiro, não é. E grátis, paroxítona terminada em is. Ok? Seguindo aí,
Vamos ler as informações sobre os planetas. Depois vocês vão desembaralhar e colocar um nomezinho aí. Mole, né, gente? Planeta menor do sistema solar. Um dia desse planeta é mais próximo do Sol, que corresponde a 176 dias na Terra. Mercúrio. E o próximo, que é o planeta mais quente, é o planeta Fogo, é Vênus. Então, gente, a gente vai seguir, vocês vão fazer as atividades, tá? E aí a gente para por aqui por hoje. Façam também a concordância, né? O concordando palavras. Vocês fazem essas atividades que a gente vai mandar o gabarito para corrigir. Por hoje é isso. Até a próxima aula, hein, galera? Beijo!